do começo ao fim da história. Queridos, uma coisa que nós nunca poderemos esquecer, jamais em nossas vidas: nós servimos a um Deus que é soberano. Você serve um Deus que é o Criador dos céus e da terra, aquele que não se cansa nem se fadiga, que faz forte o cansado e dá forças àquele que não tem nenhum vigor. Os fortes, os moços, podem até se cansar, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Você serve um Deus que está acima de todas as coisas, acima de toda situação, acima de todo problema, acima de tudo aquilo que pode te atingir. É o Deus que está acima da história. Durante toda a nossa vida, durante toda a nossa existência, o ser humano, ele sempre quer o quê? O ser humano sempre está em busca de controle. Ele quer o teu controle. Por que Adão e Eva pecaram lá no Jardim do Éden? Porque eles queriam ter o controle sobre a vida deles. Não bastava para eles que Deus estava cuidando deles, que Deus estava no controle, que eles não precisavam se importar com nada porque Deus cuidava deles. Eles queriam ter o controle para si. Eles queriam ter o controle para eles. Só o que aconteceu? Morte. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. A morte eterna. Quando o ser humano comeu daquele fruto, pensando que ali teria o controle sobre o bem e o mal, lembra? Porque foi isso que Satanás prometeu: olha, vocês serão como os deuses, vocês serão como Deus, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Só que quando eles comeram daquele fruto, o que aconteceu com eles? Morte espiritual, separados de Deus para sempre. E assim começou a saga do ser humano, sempre em busca de algo, sempre em busca de um porquê, sempre em busca de algo para dar razão à sua vida. Só que qual é o problema? Neste mundo, nós nunca vamos encontrar aquilo que verdadeiramente preenche o vazio do nosso coração. Aquilo que verdadeiramente preenche o vazio da tua alma. Aquilo que verdadeiramente preenche e acaba com toda a tristeza, com toda a agonia, com todo o problema que você tem. Porque a única pessoa capaz de fazer isso é quem? É Deus. O Deus que nós rejeitamos. Ah, pastor, mas eu nunca rejeitei a Deus. A Bíblia fala que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e estão separados da glória de Deus. Todos pecaram. Todos pecaram. E o que acontece? Quando nós pecamos, nós atingimos a Deus. Quando nós pecamos, nós vamos contra Deus. Nós de fato nos tornamos inimigos de Deus. Qual a punição você acha que merece a pessoa que é inimiga de Deus? Qual punição você acha que merece essa pessoa? Tem um exemplo que eu dou muito com as crianças, e eu acho que eu falei isso lá no encontro também. Pensa só. O Davi é o meu exemplo. Davi é filho do pastor Agno. Se eu pego e dou um tapa na cara do Davi, o que vai acontecer comigo? Pastor Agno, pastora Clícia vão ficar com muita raiva de mim, vão procurar todo tipo de justiça possível. Pastor Agno talvez vai querer me bater, não sei, porque eu bati no Davi. Só que vai acontecer ali, vai ter aquela briga, tudo e tal, no fim cada um vai para o seu lado. Agora, o que aconteceria se eu fizesse a mesma coisa com o presidente dos Estados Unidos? Se eu tentasse atingir o presidente dos Estados Unidos, o que ia acontecer comigo? Morte, na hora. Os snipers iam me matar. Por quê? Eu estaria atingindo uma autoridade. Eu estaria atingindo alguém supremo. Agora imagine nós, quando pecamos, que atingimos ao Deus eterno, Criador dos céus e da terra. Que punição merece essa pessoa?
Por isso que o inferno é eterno. Às vezes muitos questionam: é muito injusto você passar a eternidade no inferno, você passar a eternidade. Mas olha o nível da ofensa que todos nós fizemos. Nós ofendemos a um Deus santo. Se a ofensa de algum humano aqui nessa terra já pode provocar morte, imagine a ofensa a alguém santo. Aí vamos para outro ponto. Deus, diante disso tudo que nós falamos aqui agora, Ele poderia nos matar? Sim ou não? Sim. Ele seria justo se nos castigasse por causa dos pecados? Seria plenamente justo se Ele nos castigasse. Seria plenamente justo se Ele pegasse e nos mandasse direto para o inferno, ao primeiro pecado. Porque um pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Mas aí vem a questão: Ele faz isso conosco? Não faz isso conosco. Nós servimos a um Deus que é soberano. E acima de tudo, servimos um Deus que é extremamente misericordioso conosco. Extremamente bondoso. É um Deus que, ao contrário de nos punir, Ele prefere nos abençoar. É um Deus que, ao contrário de nos punir, Ele prefere nos salvar, nos ajudar, nos trazer para perto. E é o que eu quero abordar aqui essa noite de maneira rápida. Esse é o nosso Deus. O Deus que está desde o começo ao fim da história. Aquele papo de pregador base, né? Pregador normal. Eu não sei que problema você está passando. Pode ser que seja um problema difícil, pode ser que seja um problema fácil, pode ser o medo do futuro, que você não sabe o que vem pela frente, pode ser o medo pelo que você está deixando. Enfim, porque esse mundo é assim, esse mundo é cheio de medo, esse mundo é cheio de coisas que querem nos atingir. Eu não sei qual é o problema que você está passando, qual é a situação que você está passando, mas eu sei de uma coisa: nós temos um Deus que está acima da história. Nós temos um Deus que escreveu toda a sua história. Um Deus que cuida de você nos mínimos detalhes. Você não serve um Deus, você não adora um Deus que está distante lá no céu, que está difícil de acessar. Não. Nós adoramos um Deus. Nós servimos a um Deus que está próximo de nós. Um Deus que chora quando nós choramos. Um Deus que se alegra quando nós nos alegramos. Um Deus que se preocupa com os mínimos detalhes da nossa vida. Pastor, mas se é assim, então por que eu sofro? Por que eu tenho tanto sofrimento? Por que acontece tanta coisa comigo? Eu honestamente não sei, queridos. Mas eu sei que tem um Deus que está cuidando de você. E Ele sabe o fim da sua história. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui para ali. Nós não sabemos se nós vamos virar o ano. Ou alguém que pode declarar com certeza: não, eu vou estar lá de boa. Nós não sabemos. Mas Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de toda e qualquer situação, queridos. Então, só recapitulando: você serve a um Deus que é soberano. Um Deus que poderia lhe punir porque você é um pecador. Mas Ele escolhe lhe amar. Ele escolhe lhe salvar. Ele escolhe lhe proteger. Salmo 139 diz assim, preste atenção aqui comigo, amém? Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observa o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda não chegou à minha língua. A palavra ainda não chegou à minha língua, mas Tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também.
Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ali a tua mão me guiará. Ali a tua mão me guiará. E a tua mão direita me sustentará. Se eu digo, as trevas com certeza me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me tecestes no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é a grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não desprezo os que te levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? Dê um aplauso ao Senhor pela sua palavra. Sim. Pode voltar lá para o slide. Primeiro ponto, querido, que eu quero trazer aqui essa noite. Deus conhece cada detalhe de nossas vidas. Deus conhece cada detalhe de nossas vidas. O salmista fala, né? Tu me sondas e me conheces. De longe conhece os meus pensamentos. Querido, Deus conhece você. Pode ser que você não conheça a Deus hoje, mas Ele já te conhece. A palavra do Senhor fala que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos seus. Antes da fundação do mundo, Ele preparou as boas obras para que nós seguíssemos. Você tem um Deus que te conhece profundamente. Nem você conhece você mesmo, mas Deus lhe conhece, queridos. E vocês lembram da ministração que eu dei no domingo passado, no sábado passado? Fé aliada à experiência. A fé vem pela palavra. Querida, essa aqui é a primeira palavra que nós devemos ter internalizado no nosso coração. Deus conhece cada detalhe da minha vida. Porque o que acontece? Nós, seres humanos, às vezes temos a tendência de pensar que nós estamos sozinhos. Nós, como seres humanos, às vezes temos a tendência de pensar que ninguém sabe o que a gente está passando. Que ninguém sabe das nossas dores, da nossa situação. Que ninguém entende as coisas como nós entendemos. E às vezes é verdade. Às vezes ninguém dessa terra aqui entende pelo que você está passando. Porque cada pessoa é única. Mas saiba de uma coisa. Você tem um Deus que lhe conhece profundamente, queridos. Profundamente. Sabe todo o nosso caminhar. Sabe quando eu acordo, sabe quando eu levanto, sabe as palavras que eu nem disse ainda, Ele já sabe o que eu vou dizer. Para você ver o nível do tanto que Ele lhe conhece. Aí, pensando agora, né? Todos nós aqui, todos nós, você sabe dos erros que você faz, das maldades que às vezes você comete, dos pensamentos malignos que às vezes vêm na sua cabeça e você até concorda. Pensa só, Deus sabe de tudo isso. Aí seria mais um motivo para Ele matar a gente, para Ele perseguir a gente, mas não. Mesmo Ele sabendo dos seus piores defeitos, Ele continua lhe amando. Claro, como um pai, Ele se entristece pelos defeitos, Ele se entristece pelos problemas, Ele se entristece pelos pecados.
Porque ele sabe o potencial que você pode alcançar, mas o pecado lhe puxa para baixo. E como um pai, ele se entristece pelo potencial que você poderia alcançar, mas você não alcança por causa dos pecados que lhe impedem. Mas mesmo assim, ele continua lhe amando. Ele está ciente de tudo, querido. Ciente das nossas tristezas, ciente dos nossos sonhos, ciente das nossas, amarguras, das nossas alegrias, das nossas esperanças. Ele está ciente de tudo. Ele está ciente daquele sonho que você não contou para ninguém. Mas ele está ciente. E no momento certo, se for para o teu bem, ele irá conceder. Porque é isso, né, também. Às vezes a gente se entristece. Ah, Deus, eu peço tanto isso, eu peço tanto isso, peço tanto aquilo. Se o Senhor me ama, por que não acontecem as coisas na minha vida? Lembra, você está olhando o sol aqui agora. Ele sabe lá na frente. Talvez se ele der o que você quer, no momento que você quer, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Abandonar ele. Todos nós conhecemos vários exemplos de várias pessoas que pediam por curas, libertação, até bens materiais, e no momento que aquilo chega, no momento que aquilo acontece, pronto, sumiu a pessoa da igreja. Já foi. Parece que a pessoa só está perto de Deus na tristeza. Só está perto de Deus quando está com problema. Só está perto de Deus quando está com algum aperto. Então por isso que às vezes Deus não dá, porque Ele sabe, se eu conceder isso aqui para Ele agora, vai quebrar. E é melhor que não tenha e permaneça comigo do que se vá. Lembra lá da parábola de Jesus, do que Jesus contou? Se teu olho te faz pecar, arranque e o jogue fora. Porque é melhor que você fique sem olho do que você perder o reino dos céus. Mas voltando para cá. Salmo 139. Primeiro ponto. Cadê os meus pontos aqui? Está aqui. Primeiro ponto. Deus conhece cada detalhe de nossas vidas. Primeiro ponto que você tem que internalizar no seu coração aí. Deus conhece cada detalhe da sua vida. E lembra da ministração? Procure conhecer o quão bom Deus é por você mesmo. Isso aqui está uma palavra lançada. Deus conhece cada detalhe da nossa vida. Comece a internalizar isso no coração. Deus, o Senhor me conhece. Eu sei que o Senhor me conhece. Então eu quero ter experiências que provem isso. Eu quero ter experiências que testifiquem isso no meu coração. Que ratifiquem, que confirmem isso no meu coração. Que o Senhor me conhece. E queridos, Ele irá ratificar, Ele irá testificar. Que Ele mesmo fala que Ele não se esconde daqueles que o buscam. Ele está sempre presente para todo aquele que o busca. Então, vamos lá, recapitulando. Salmo 139. Nós cremos em um Deus que é soberano. Um Deus que poderia nos castigar, nos ferir e nos matar, porque nós o ofendemos profundamente por causa do nosso pecado. Mas ao contrário de tudo isso, Ele prefere nos amar, nos abençoar, nos proteger e nos cuidar. E esse cuidado, essa proteção dele é uma maneira assombrosa, como diz o Salmo. E um dos primeiros pontos que nós temos a partir disso é esse: Deus conhece cada detalhe das nossas vidas. Vamos para o segundo, bem rapidinho aqui. Segundo ponto, eu anotei aqui, sobre o Salmo. Davi continua afirmando que não há lugar onde possamos fugir da presença de Deus. Se subimos aos céus, Ele vai estar lá. E se descemos ao mais profundo abismo, Ele também vai estar lá. Independente da circunstância que enfrentemos, Deus estará conosco. Deus estará conosco. Deus estará com você. Deus estará com a sua igreja. Nós passamos aqui, a Igreja do Evangelho Vivo, passamos por várias transições. Está aqui, por isso, se vocês repararem, já repararam com certeza, ao fundo de cada texto aí vai ter uma foto de algum momento desses meus 3 anos aqui. E essa foto aí, é do dia da minha unção pastoral. Minha unção pastoral, unção do irmão Ezequias como presbítero da igreja, lá no dia 21 de julho de 2019. 5 anos. Era um momento que a igreja estava, de certa forma assim, tensa. Porque é isso.
Como que vai ficar? Por mais de 20 anos, o pastor Xavier esteve aqui presente. Fisicamente aqui, todos os dias, todos os cultos. Mas de repente, o pastor Xavier estava indo embora. E quem ia ficar no comando, por assim, da igreja local, seria um jovem de 26 anos, sem experiência como pastor, tinha sido 5 meses líder do Ministério de Louvor e dava aula para as crianças. Nem da liderança. Eu nunca fui M12, por exemplo, assim, do pastor Xavier. João, isso daí é um dos mais antigos, lá também, eu nunca fui M12 do pastor Xavier. Nunca fui dos líderes. Mas por que eu estou falando isso? Porque ele exemplifica bem esse ponto aqui. Deus está sempre conosco. Deus está sempre com a sua igreja. A gente com medo, às vezes, e agora? Como é que vai acontecer? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser aquilo? Deus está sempre conosco. Deus nunca nos abandona. Como o salmista fala, né? Não tem como nós nos escondermos de Deus. Deus sempre vai estar lá. Ah, pastor, mas você não sabe de como é esse problema. Você não sabe como é a situação. Eu não sei mesmo. Mas Deus está lá. Eu sei que Deus vai estar. Nem que seja de consolando lá no meio da dor do problema, Ele vai estar lá. Porque de fato, Deus não é aquele pai mimado que está todo o tempo fazendo as coisas para você. Se for para você passar por dor, você vai passar. Mas Ele vai estar lá com você. E dando força. Consolando com seu Santo Espírito. Deus sempre está conosco. Que aí o salmista vai falar, né? Que a gente pode até tentar se esconder de Deus, mas não vai ter como. Deus sempre vai estar conosco. A igreja, meu Deus do céu, como é que vai ficar a igreja? Como é que vai ficar a situação? Agora, por exemplo, eu estou indo, vai ficar só o pastor Agno, como é que vai ficar toda a situação? Deus está com a igreja do Evangelho Vivo. Deus está com o pastor Agno como sempre esteve. Deus está com cada um de vocês. Deus está com o pastor Xavier e sua família lá em Curitiba. Deus vai estar comigo lá em Brasília. Deus sempre vai estar conosco, queridos. Deus sempre vai estar conosco. Nós podemos até querer fugir. Tem uma música muito bonita que fala exatamente isso. Que nós somos assim. Se deixar a porta aberta, se Deus deixar a porta aberta, a gente sai correndo para longe dele. Porque está escrito, não há justo nenhum sequer, não há nenhum que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos nós andávamos desgarrados pelo caminho. E se Deus deixar, por isso que tem até aquele ditado, se a nossa salvação dependesse da gente, a gente já teria perdido há muito tempo. Porque é isso. É muito fácil, é muito simples nós irmos para longe de Deus. É simplesmente nós vivemos a nossa vida. É fácil. É tranquilo. É só você viver a sua vida normal. Vai para o trabalho, volta, assiste TV, tudo e tal. Aí de repente vai deixando de ler a Bíblia, vai deixando de orar, É fácil nós abandonarmos a Deus. É muito fácil. Mas Ele não nos abandona. A sua palavra diz que Ele nos puxa para perto. Com laços de benignidade Ele nos atrai. Com cordas de amor Ele nos puxa para perto dEle. Que isso? Se não for assim, a gente sai correndo. Enfim, Deus está sempre conosco. Deus está sempre conosco. Emanuel, Deus conosco. Deus conosco. Sempre lembre-se disso. Outra verdade para você colocar no seu coração e buscar uma experiência. Deus, tua palavra diz que o Senhor está sempre conosco. Eu quero te sentir então hoje aqui. Eu quero te sentir. Sei lá no seu quarto orando, Deus. A tua palavra diz que o Senhor vai estar sempre conosco. Falou lá no Salmo 139. Jesus falou quando subiu aos céus. Então, eu quero sentir o Senhor comigo. Eu quero ver a sua ação nesse lugar. Me dá experiências, confirma esta palavra no meu coração. E Ele irá, queridos. Ele irá. Então, recapitulando, né? Já estamos indo para o fim. Nós servimos um Deus que é soberano, mas que também é amoroso e misericordioso. Um Deus que está acima de toda a história. Ele cuida do começo ao fim. É um Deus que conhece cada detalhe da nossa vida. É o primeiro ponto. O segundo ponto é o Deus que está sempre presente conosco.
E agora o nosso terceiro ponto. Coloca aí. Terceiro ponto. Ele é o Deus que guia nossos passos e está no controle de tudo. Deus guia nossos passos e está no controle de tudo. Deixa eu só abrir aqui. Queridos, esse trecho aí do 3,16 aí vai falar exatamente isso. Deus está no controle de tudo. Nada, primeiro, que nada pode ser escondido dele. Ponto. E ele está no controle de tudo desde o início. Ele vai falar que mesmo quando éramos substância ainda informe, ele já olhava para nós. Tem uma prima minha que está visitando aqui hoje, a Tainá, ela está grávida. A palavra do Senhor fala o quê? Que Deus já olha para o bebê dela, dentro da barriga dela. Ela ainda não pegou o bebê no colo, mas Deus já está cuidando desde lá do bebê dela. Deus cuida do bebê, Deus cuidou de você, desde quando você era uma substância informe. A Bíblia fala, né? Os meus ossos não te foram encobertos. Ou seja, quando eu estava ainda sendo formado lá no ventre da minha mãe, Deus já estava lá cuidando de você. Deus já estava lá lhe protegendo. Não sei, às vezes muitas pessoas, né, nesses momentos, às vezes aí o pai e a mãe estão em briga, tudo e tal, com o bebê, e às vezes o pai não quer assumir, e a mãe não quer o bebê, e aquelas brigas, e a gente que é psicólogo sabe que isso chega até o bebê. Mas o que Deus está falando aqui? Que Deus cuida desde quando era um bebezinho. Na barriga da mãe, Ele cuida, protege. Porque Ele sabe que ali é uma vida inocente. Ele protege, Ele cuida. E além disso, Ele escreveu e determinou todos os dias da sua vida. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas Deus sabe, porque já está escrito e determinado. Por isso que o tema é esse: Deus guia nossos passos e está no controle de tudo. Queridos, isso aqui é para nos dar paz. Eu sou uma pessoa que tem bastante problema em relação a isso. Eu quero ter o controle da situação todo o tempo. Eu quero, se eu não souber na minha cabeça como está funcionando, como está andando, como está progredindo, eu fico agoniado, eu fico nervoso, porque eu quero ter o controle na minha mente, na minha cabeça. Só que é isso, é preciso que nós viremos essa chave na nossa cabeça. E que nós reconheçamos o quê? Que nós temos um Deus que está no controle de tudo. Aí pensa só, o ser mais poderoso do universo está no controle da situação. Está no controle da sua situação. Ah, mas a minha situação é ínfima, tudo e tal. Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Como eu já falei aqui, Deus se preocupa com as coisas até que você ainda não disse, que está só na sua cabeça, que você ainda não verbalizou. Deus já cuida disso, já está cuidando disso. Porque Ele é o Deus que está no controle. Pode passar aí o slide, só para a gente ler aí. Olha aí, ó. Pois Tu formastes o meu interior, Tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ou seja, Deus que desde o início, Ele já estava preocupado como você seria, como você viria esse mundo. Ele planejou toda a situação. Essa pessoa vai nascer no Brasil, vai nascer lá no Amazonas, vai nascer no Pará, vai nascer em São Paulo, vai nascer em outro país. Deus tudo planejou. Vai nascer naquela família, com aqueles pais, com aquela mãe, com aqueles avós. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Querido, você tem um Deus que foi Ele que escreveu a sua história. E Ele fala o quê? Que os planos dele para nós são de paz e não de mal. Então vamos juntar tudo, olha, cara. O Deus
que tem planos de paz e não de mal, que me ama, apesar de eu ser pecador, escreveu toda a minha história. Aí aquela, que mal me poderá fazer o homem? A grande questão é essa, a gente tem que pegar essa palavra e fazer com que ela testifique no nosso coração. Fazer com que ela, de fato, seja ratificada, confirmada, selada no nosso coração. Eu tenho um Deus que escreveu todos os meus dias. Então eu posso ficar em paz. Ah, está acontecendo um problema agora. Cara, eu não sei porque está acontecendo esse problema. Mas eu sei que eu tenho um Deus que vai cuidar disso. Aconteceu a pior coisa que poderia acontecer. Eu não sei porque aconteceu. Mas eu sei que lá na frente eu irei saber o porquê. E mesmo que eu não saiba o porquê nessa terra, a partir do momento que eu fechar meus olhos nessa terra, abrir meus olhos no reino espiritual, eu vou saber das coisas. Porque a Bíblia mesmo fala, hoje nós vemos as coisas como se fosse um espelho ainda. É só um reflexo das coisas que hão de vir. Mas quando nós estivermos lá, quando nós estivermos lá, nós de fato veremos as coisas como realmente são. Saberemos de fato o porquê de cada coisa. Então, queridos, Deus guia nossos passos e está no controle de tudo. Lembre-se disso, aconteceu algum problema, está acontecendo algum problema, está acontecendo alguma situação, Deus está no controle. Não sei porque está acontecendo isso, mas eu sei que Deus está no controle. Comece a colocar isso na sua cabeça. Aconteceu um problema, em vez de reclamar, Deus está no controle. Não sei porque está acontecendo, mas Deus está no controle. E Ele dará a solução. Que pode ser N soluções, mas Ele vai dar a solução. Ponto 4, e último ponto aqui. Ponto 4. Nós temos um Deus que sustenta o nosso futuro. Temos um Deus que sustenta o nosso futuro. Um Deus que está sempre conosco e sustenta o nosso futuro. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Mas Ele sustenta o nosso futuro. Ele está sempre conosco. Nós não sabemos o que vai acontecer com a igreja do Evangelho Vivo. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Mas Deus sabe. E Ele guia nossos passos. Ele está sempre conosco. Ele não nos separa. Ele não nos separa. Essa foto que está aí é até bem emblemática, tá? Eu acho que está o sexteplo aí, sei lá, os 6 aí, né? Os 6. Eu, a Naira, Jonatas e Larissa. Larissa com a roupa do Ministério de Dança ainda, ó. Larissa com roupa do Ministério de Dança. E Douglas e a Mima. Esses 6 aí somados, alguns Diogo também sempre presente. Somado ao Diogo, somado ao Ezequias, também sempre presente. Durante a pior época da igreja, que foi a época da pandemia, estiveram ali comigo, ali na linha de frente, ali não deixando o negócio, como diz, né? Não deixando a peteca cair, mantendo a igreja. Nós aí não sabíamos do que ia acontecer. Essa aí é a virada do ano de 2020, 2019 para 2020, ou 2020 para 2019. Nós não sabíamos o que ia acontecer no próximo ano. No outro ano viria aquelas... Isso foi 2020? Então 2021 viria aquela pior parte do vírus, né? Que até teve... Seu Jonatas teve um tempo no hospital, muitas pessoas morreram. Mas nós estávamos aí, ó. Não sabíamos, tu estava até sorrindo. Não sabíamos do que iria nos esperar, que seria um dos piores anos para a igreja, que eu acredito. 2020 foi lá, a gente estruturou. No 2021 foi pior para a igreja. Foi pior. Eu acho que não só para a igreja, para o Amazonas como um todo, né? Vocês lembram? Começou lá no início do ano com as mortes por falta de oxigênio. Mas estávamos aí, ó. Deus sustenta nosso futuro. E Deus nos sustentou. Deus sustentou a igreja do Evangelho Vivo. Deus sustentou cada um desses casais que estão aí. Todos os outros também que não. Deus sustentou, queridos. Que isso? Nós temos um Deus que cuida de nós. Várias vezes eu falei, cara, não tem dinheiro para pagar o aluguel da igreja, como é que vai ser? Acontecia algo, e naquele mesmo dia, naquela mesma semana, aparecia a exata quantia para pagar o dinheiro do aluguel da igreja.
Como isso? É inexplicável, querido, é milagre. Não paramos nenhum dos cultos. Os cultos continuaram. Nós que não tínhamos, eu, Jonatas, que não tínhamos conhecimento nenhum em mídia, em câmera, tudo e tal. Rapaz, não, vamos ter que enfrentar esse negócio aí. Eu lembro de madrugada, eu e o Jonatas estudando de madrugada, fazendo curso para montar a live. E aquela, não querendo gabar, mas desde o início as nossas lives já eram assim um nívelzinho topzinho assim, ó. Nossas lives desde o início aí já desbancava muita igreja grande, para a honra e glória de Deus. Mas é isso, querido. Deus sustenta nosso futuro. Deus sustenta para o nosso futuro. Salmo 139, 17 e 18 vai falar: quão preciosos são para mim teus pensamentos, quão grande a soma deles. Se eu contar-te, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Salmo 139, 23 e 24. Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor nos guia, querido, pelo caminho eterno. O Senhor nos guia pelo caminho certo. Então olha lá, nós temos um Deus que conhece cada detalhe da nossa vida. Temos um Deus que está sempre presente conosco. Temos um Deus que guia nossos passos e está no controle de tudo. E temos um Deus que sustenta e garante o nosso futuro. Garante o nosso futuro. Eu acho que Apocalipse 21:15, eu não lembro agora, 21:5. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. Todas as coisas. Nós estamos aí entrando num período de final de ano, início de ano. É como o pastor Agno falou, não existe mágica. Não existe mágica. De repente vai mudar, não. Mas então, o que vai me dar esperança que vai ser um ano melhor? São essas palavras. Essa crença. Deus está comigo. Não sei como vai ser 2025. Não sei como é que vai ser toda essa situação. Não sei como é que vai ficar a economia do Brasil. Não sei como é que vai ficar, não sei nada. A gente não sabe nada de 2025. Mas a gente sabe o quê? Deus estará com a gente, cuidando de nós, não nos abandonando, sempre conosco, mantendo o nosso futuro. Pode ser que seja um ano... Ontem meu cunhado, a gente saiu junto, aí o meu cunhado, vocês viram que tem um novo vírus onde foi? Na América Central, tudo e tal. Aí agora eu tô falando isso, eu pensei, pode vir vírus, eu não sei o que vai acontecer. Que Deus queira que não venha mais um vírus. Mas se vier, Deus está conosco em toda e qualquer situação. Nós já passamos, tem a música, eu vi você mover montanhas e eu verei você mover outra vez. É assim. Nós temos um Deus que nós já vimos várias vezes. Quantos milagres você já não viu na sua vida, querida? Quantas coisas você pensava que não ia dar certo, que não ia ter jeito, que não ia acontecer, mas de repente foi lá e mudou e aconteceu. Esse é o mesmo, o nosso Deus é o mesmo. O Deus que moveu montanhas no passado é o Deus que ainda move montanhas ainda hoje. Um Deus que fez a gente passar pela Covid-19 é o Deus que vai poder fazer a gente passar por qualquer outra coisa que venha. Porque Ele é soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E o que nós precisamos diante de tudo isso? Crer que isso é verdade. Crer, acreditar mesmo. Deus, eu não consigo crer, eu não consigo acreditar. Então ele começa a orar: Deus, ajuda-me na minha fé. Ajuda-me a crer nessas palavras. Ajuda-me a crer nisso. Testifica, confirma essas palavras no meu coração. Que eu creia verdadeiramente que isso é verdade, que isso vai acontecer. Porque como o homem se imagina, assim ele é. Amém, queridos? Eu quero aproveitar, eu vou só ler aqui rapidamente um pequeno relato, desses... Eu fiz rapidinho aqui desses 3 anos aí que eu fiquei aqui na igreja como pastor, amém? Assumi a igreja num culto pela manhã de 21 de julho de 2019. Naquele momento, eu ainda não tinha muita experiência. Havia sido líder do ministério de louvor por apenas
por apenas cerca de 5 meses e professor da turma de pré-adolescentes. Mas o desafio havia sido lançado, então aceitei. E assim me tornei o 6º pastor da Igreja do Evangelho Vivo. Deixa eu só confirmar se é o 6º mesmo. Tem o pastor Baltizar, pastor Wagner, Sheila, pastor Xavier Almeida, 6º, é. Assim me tornei o 6º pastor da Igreja do Evangelho Vivo. Durante esse período, conseguimos consolidar o ministério de ensino dos pré-adolescentes, com dedicação do Jonatas, Naira e Larissa. Também fortalecemos o ministério de dança, liderado pela Larissa e com apoio inicial da Gemima. No ministério de louvor, estruturamos e avançamos com a contribuição de Douglas e Mima. Tivemos ainda um crescimento significativo no ministério infantil, com uma excelente equipe liderada pela irmã Fabrícia, utilizando materiais de qualidade. Além disso, demos mais um passo importante na construção do templo, com o apoio do irmão Zé Roberto e outros membros da igreja. No final de 2019, começamos a ouvir os primeiros rumores sobre a pandemia. Mesmo assim, seguimos firmes. Porém, em março de 2020, enfrentamos um dos maiores desafios de nosso ministério. A pandemia chegou e tivemos que, momentaneamente, fechar as portas da igreja. Só que a partir disso, tivemos que criar um ministério que nunca esteve em nossos planos, mas já estava nos planos de Deus. O Ministério de Mídia e Tecnologia. Foram 2 anos muito árduos, realizando cursos na casa do irmão Jonatas e Bernon, mesmo enfrentando o impacto do coronavírus. Pela graça de Deus, não deixamos de realizar os cultos. Após um período de idas e vindas, com as liberações, conseguimos retornar às atividades presenciais. Reconheço que esse período não foi marcado pelo crescimento numérico da igreja, mas foi um tempo de verdadeira consolidação e firmeza. Deus nos mostrou de forma poderosa, confirmando nossa fé, que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E é Ele que cuida dela muito melhor do que nós jamais poderíamos. Quando eu estava esgotado, depois de 2 anos tão intensos, Deus enviou o pastor Agno e sua família. Até então, eu sequer tinha contato com ele. Mas nesses 2 anos em que estivemos juntos, Deus nos aproximou de uma maneira extraordinária. E aqui estamos nós. Mais uma vez, posso afirmar com toda certeza, Deus sempre está no comando. Ele cuida das nossas vidas e Ele cuida da nossa igreja. Para a igreja do Evangelho Vivo, eu deixo essa palavra. Sigam confiando de todo o coração no nosso Deus, pois Ele está no controle e nos ama profundamente. Como diz Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e Ele nunca nos falta. Amém, queridos? Dê um forte aplauso ao Senhor. O Senhor, eu acho que é o versículo que eu mais citei nesses 2 anos e meio aí que eu estive pregando constantemente. O Senhor é meu pastor e Ele nunca me falta. Ele nunca nos falta. Tudo pode faltar, tudo pode acabar, tudo pode desaparecer, tudo pode sumir, mas Deus nunca nos falta. Ele é o nosso soberano pastor. Ele nunca nos falta. Amém, queridos?